Rússia e Ucrânia trocaram acusações de bombardeios realizados contra civis em pleno ano novo. De acordo com Moscou, os ucranianos atacaram uma cidade da região de Kherson, ocupada pelos russos, e mataram mais de 20 pessoas que estavam reunidas para comemorar a chegada de 2026. Entre os mortos estaria uma criança. A Ucrânia também diz que foi atacada, mas não divulgou o número de vítimas. Os novos ataques acontecem em meio às conversas pelo acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Em seu discurso de Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que 90% do tratado já está concluído. За кожного, хто віддав життя заради України. Já a Rússia diz que pode mudar de posição após um suposto ataque ucraniano contra a casa de Vladimir Putin. A CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, afirmou que não há qualquer evidência da ação militar de Kiev. Já a Rússia divulgou hoje imagens e vídeos que mostram um dos drones que teria sido abatido antes de atingir a residência do presidente russo. Pois bem, é nesse cenário que a guerra no leste europeu completará 4 anos no mês que vem, fevereiro. Era fevereiro de 2022 quando a Rússia iniciou uma invasão de grande escala em território ucraniano. Invasão que, na ocasião, foi negada pelo presidente Vladimir Putin, que chamou a ofensiva de Operação Militar Especial. Nas últimas semanas, as conversas sobre um acordo de paz costurado pelos Estados Unidos avançaram, mas ainda há entraves significativos. E sobre esses desafios que ainda travam a implementação de um cessar-fogo definitivo e como o conflito chega agora em 2026, nós recebemos o professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, Alexandre Pires, a quem agradeço a participação e para quem deseja um feliz 2026. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lívia. Feliz 2026 para você também. Agora, professor, a gente entra num ano de guerra agora, a guerra está prestes a completar 4 anos em que está em vigor, com algumas preocupações e alguns avanços. Eu destaquei entre os avanços justamente esse acordo de cessar-fogo, esse acordo de paz que avançou. Essas conversas nas últimas semanas fizeram com que esse acordo, capitaneado pelos Estados Unidos, até avançasse. Mas dentro desse acordo há pontos difíceis ainda travados, como cessão de territórios, dentre outras questões. Queria que o senhor falasse um pouquinho em que pé que nós estamos nesse acordo e se o senhor acredita que a gente possa fechá-lo ainda em 2026, por agora, pelo menos. Toda tratativa de paz que não tem um cessar-fogo já é preocupante, Lívia. Então, nós estamos vendo ali uma negociação de paz com ataques acontecendo, hostilidades ainda são mantidas. E há, de um lado, que é o lado da Rússia, obviamente um desinteresse que essa guerra acabe sem nenhuma mudança com relação às sanções, a acesso a mercados de gás e petróleo e, sem dúvida, sem manter os territórios que já foram anexados pela Rússia. E do lado da Ucrânia existe essa questão nacional, que eles também não podem abrir mão, que é da integridade territorial. E, claro, só que para isso eles dependem do armamento europeu e do armamento americano, né, que tem um custo alto, e não só o custo financeiro, mas um custo geopolítico alto em ser mantido. Então, eu vejo que enquanto nós não observarmos ali o estabelecimento de um cessar-fogo, muito dessa conversa provavelmente vai ser arrastada ao longo do ano. Nós tivemos e mostramos agora há pouco na matéria que nós exibimos antes de o senhor entrar, que o próprio Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, está até esperançoso de que haja um avanço mais significativo nessas conversas. Segundo ele, 90% desse acordo, desse tratado, já avançou. E aí nós recebemos no começo da semana, ou na semana passada, alguns especialistas também como o senhor, em relações internacionais, dizendo o seguinte, olha, a questão não é se haverá cessão de território para a Rússia como condição para encerrar essa guerra. A questão é quanto será cedido, que inevitavelmente alguma coisa vai ter de ser cedida pela Ucrânia. O senhor pensa assim também, não vai ser possível fechar esse acordo de cessar-fogo sem ceder alguma parte desse território? Uma questão geográfica interessante ali, né? A Crimeia, que já foi conquistada lá em 2014,
ela não tem fontes próprias de água, então ela depende dessa água que vem do continente ali, da Ucrânia. E é justamente esse território que foi conquistado pela Rússia. Então, se a Rússia, por exemplo, entrega o território que vai até Kherson, o que vai acontecer? A Crimeia, que é um território que eles tomaram, um porto importante, fica sem água. Então, fica esse imbróglio, ou seja, a devolução teria que ser de todos os territórios, mas se devolve uma parte que não é estratégica do ponto de vista hídrico, torna um outro território ineficaz, e assim por diante. Eu acredito que a Ucrânia vai lutar até o último momento para manter um status de indefinição com relação à cessão territorial, ou seja, vão tentar fazer um acordo em que eles não entrem na OTAN, que eles não entrem na União Europeia, com bastante restrições em relação a isso, tirar isso da Constituição ucraniana, mas desde que o território seja devolvido. Esses 90% que estão acertados devem estar todo em torno desse ponto da Ucrânia se comprometer a não entrar na aliança militar do Ocidente. E claro que é da parte da Rússia, ela quer que a Ucrânia aceite ali a anexação dos territórios. Eu fico pensando justamente nessa a questão do acordo, professor, porque quando a gente fala em fechar um acordo entre pelo menos duas partes, a gente imagina que ambas as partes terão de ceder em algum ponto. Mas eu não consigo visualizar em que a Rússia cederia nesse acordo. No que seria, por exemplo? Não tem, não, um ponto. Eles têm territórios que são estratégicos. A Rússia quer ter um controle maior do Mar Negro. O Mar Negro, nós temos que lembrar que ele dá acesso ao Mediterrâneo, isso projeta poder da Rússia. A única questão é que a Rússia, tendo mais territórios ali, ela pode forçar algum tipo de tratado novo com a Turquia, que controla o Bósforo, que é o canal de acesso ao Mediterrâneo. Então, ela quer ter uma hegemonia nessa área. E para isso, ela tem que tomar os territórios que dão acesso ali ao mar pela Ucrânia, né, para a Ucrânia. O que eu vejo, né, algo que não foi colocado é, por exemplo, que haja uma emancipação desses territórios sem anexação à Rússia. Isso poderia ser um ponto de negociação. Olha, tudo bem, vai se criar aqui uma outra Ucrânia, né, de maioria étnica russa, mas vocês não vão anexar o território. Isso talvez fosse um acordo do meio, mas que provavelmente a Rússia também não quer nem ouvir falar, né? Ou seja, ela quer o território, quer o controle, e aí eu concordo com você, Lívia. O que a Rússia vai ceder? Né? Ou seja, qual é o grande ponto? E essa é a preocupação dos europeus. Se a Rússia for premiada agora com essa anexação, por que ela vai parar? Outros territórios de interesse, como territórios na Polônia e outros lugares, não poderiam também, ela não poderia procurar chegar até o seu exclave ali no Báltico, formar uma ponte terrestre, né? Então você tem realmente um ponto aí, né? Ou seja, se eles não pararem agora, não terão por que parar depois. O senhor acredita numa ampliação para outras regiões desse conflito? Porque há uma preocupação, né, de países que fazem fronteira, sobretudo, e diante disso que o senhor citou, inclusive, se não houver uma forma de frear a Rússia agora em relação à Ucrânia, ela vai se sentir à vontade para ter o mesmo posicionamento, a mesma postura em relação a outras nações, porque vai compensar para ela. Há uma possibilidade de ampliação desse conflito para outras regiões ou a gente realmente, apesar das dificuldades, está caminhando para um acordo? Se eles se derem bem nessa negociação, provavelmente muitos países ali que a gente conhece do Cáucaso, Geórgia, Azerbaijão, vão se tornar alvos de anexação, né? Já houve uma tentativa com a Geórgia, isso vai voltar. As regiões ali, Lituânia, Letônia, Estônia, que se tornaram até países ricos, vão ser ameaçados, porque historicamente são reivindicados como parte da Rússia, né, do Império Russo, e isso formaria ali uma ponte até o território russo, né, o exclave que tem no Báltico ali. Então você pode sim ter pressões. É a mesma coisa que aconteceu com a Finlândia. Rapidamente, Finlândia se juntou ali, saiu da neutralidade, se juntou à OTAN, porque a Finlândia também, historicamente, era vista como um território do Império Russo. Então, há sim uma preocupação legítima por parte de vários países de que se a Rússia leva essa, ela vai querer mais. O
senhor acredita que há esperanças para encerramento desse conflito ainda em 2026? Ou se isso acontecer, não vai ser agora? Eu sei que é difícil, é previsão, né? Mas com base nas discussões que estão acontecendo, nessas tentativas de acordo... O único jeito da Rússia ceder não vai ser na negociação, ao meu ver, vai ser por um mecanismo mais eficiente de sanções. Ela conseguiu escapar de todas as sanções, especialmente triangulando com a China, que se tornou uma fonte de monetização, ou seja, a Rússia consegue vender os seus produtos, que ela costumava exportar para os europeus especificamente, e consegue dinheiro. E muitos europeus que ficaram sem gás na Europa transferiram parte da sua produção que demandava gás justamente para a China e outros lugares para ter acesso ao gás russo. Então, a única maneira seria um estrangulamento mais eficiente da economia russa, né? E isso parece que é o que nós podemos ver ao longo do ano. Ou seja, os Estados Unidos pode achar alguma maneira de pressionar os parceiros europeus a cessarem por completo a compra de gás russo e achar alguma maneira de trazer a China para esse lado. Lembrando que a Rússia invadiu a Ucrânia logo no imediato, né? Ou seja, no dia em que o acordo de amizade de 5 anos com a China Sim. foi renovado. Então, eles têm um acordo a ser seguido. Bom, muito obrigada pela entrevista, pelas explicações. Falamos com o professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, Alexandre Pires.